Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula do número 7, primeira parte da disciplina de Noções de Obra de Arte Rodoviária do curso Técnico de Estradas. Nessa videoaula, nós falaremos dos critérios para a determinação do melhor tipo de interseção rodoviária. Aqui você tem, por exemplo, interseção em nível e rotatória e em desnível com viaduto. Nessa primeira parte, nós vamos tratar somente dos critérios para a determinação do tipo de interseção mais adequada para as rodovias que se ligam. Depois vamos falar, usando as normas suecas, dos critérios para enquadramento nos tipos básicos de interseção, usando tipos de interseção, efeitos sobre o trânsito, especialmente a questão de segurança nos acidentes e trafegabilidade, escolha do tipo de interseção, um roteiro simplificado para a escolha dessa interseção e um exemplo de aplicação. Depois, numa segunda videoaula, vamos tratar da parte 2, onde trataremos dos critérios para a seleção do tipo de interconexão, que são interseções mais complexas, critérios de comparação de seleção dessas interseções, as opções disponíveis, análise de capacidade operacional do projeto, seja pelos ramos, aproximações e terminais das interseções, trechos de entrecruzamento de interseções e um método de capacidade em inglês, HCM. Mas isso será numa segunda videoaula. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que destacar que existe uma série de dificuldades em você escolher a interseção mais adequada, que torna um problema bastante complexo. Causas dessa complexidade: primeiro, volumes e velocidades de tráfego variados, tá, ao longo do ano, diferentes tipos de veículos que irão trafegar na sua rodovia, topografia local, quer dizer, se é plano, ondulado, montanhoso, custos da obra, que tem a ver também com a disponibilidade de recursos, aleatoriedade de distribuição do tráfego ao longo do ano, com eventos de sazonalidades, como festas, festividades, ou ausência de tráfego em alguns momentos, e restrições de ordem ambiental. Tudo isso torna complexo o problema que nós queremos resolver, que é escolher a melhor interseção rodoviária, o melhor tipo de interseção rodoviária que vai fazer a ligação entre duas rodovias. Então, diante disso, se estabeleceu condições gerais, e não critérios específicos, para fazer a escolha de uma interseção. Esses critérios gerais incluem fatores relativos ao terreno, fatores relativos ao tráfego, à circulação que se quer pretender para aquela interseção, fatores de segurança e fatores de custos. E aqui destaca-se custos tanto da construção, que é a execução, como manutenção e operação dessa infraestrutura rodoviária. Então, nós vamos nos ater aqui a tratar das normas suecas, tá? Nos critérios para o enquadramento do tipo de interseção mais adequada a ser usada, na ligação de duas rodovias. Essas normas buscam uniformizar recomendações de cunho geral, tá? Para fazer o tratamento dos conflitos de tráfego que existem na ligação entre duas rodovias. O que são esses conflitos de tráfego? É justamente as conversões à esquerda ou à direita conflitando com quem quer passar direto na interseção. Então, para essas normas suecas, os tipos de interseção podem ser do tipo menores, que são aquelas sem tanta infraestrutura para controlar esses fluxos conflitantes, e do tipo maiores, que são aquelas com maior interferência para você, maior infraestrutura para você controlar esses fluxos, né? Aqui um exemplo das menores são aquelas simples pares, que você pode ver em interseções. E aqui das maiores você pode pensar nos viadutos, tá? Nos trevos. Tá? Então, assim, as menores, as normas suecas, elas dividem em 3 grupamentos. As tipos A, B e C, que nós vamos ver mais na frente, que são interseções em formato de T, tanto para áreas urbanas como rurais. As Gs, que são rotatórias para áreas rurais. E as de interseções deslocadas, são Ts para áreas rurais, onde não tem continuidade na via secundária, né? Existe um distanciamento entre a entrada e a saída da via secundária. Já as maiores, nós tratamos do tipo D, que são as rótulas ou rotatórias, depois as interseções semafóricas, tipo E, e a F, que são as interseções em desnível. Dando continuidade à apresentação das normas suecas para o grupo das interseções do tipo menores, nós vamos começar com a interseção tipo A. São interseções simples, aqui você tem a via secundária e a via principal, e a ligação basicamente é feita por sinalização. Pare para quem vem na secundária e quem está na principal, e direcionamento de fluxo para quem vem da principal e quem está na secundária. Já a tipo B, tá?
Ambas são usadas A e B em ambos ambientes rurais e urbanos. Você percebe que a diferença é que existe uma gota, seja ela sinalizada ou elevada, que permite um melhor direcionamento do fluxo de quem quer converter à direita, vindo da via secundária, e quem quer entrar à direita, vindo da via principal. Mas essa é a única diferença da A para B. Já na C, você percebe que existem ilhas direcionais, tanto na via secundária como na via principal. Isso porque existe a necessidade de conversões à esquerda nas duas, né, rodovias. Você vem aqui do lado direito, ó, tem essa faixa que está sendo colocada para fazer essa conversão à esquerda aqui, tá ok? Ao passo que você vindo na rodovia, você já tem na principal, ó, a direita liberada aqui, certo? E aqui você tem condição de entrar à direita nesse caso. Essa é a tipo C. A tipo G são as rotatórias comuns, de menor raio de giro, que tem uma rótula interna que controla a preferência com pares em todas as aproximações. Essas são rotatórias de ordem pequena, de giro pequeno, certo? Continuando a falar das normas suecas que tratam das interseções de grupos de menores, nós temos as interseções deslocadas, seja o deslocamento da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Verifique que a via secundária ela não se alinha, né? Ela é deslocada para um lado ou para o outro. Existe ainda uma variante desse deslocamento quando você tem essa quando você tem baixos fluxos na via secundária e essa quando você tem uns fluxos maiores na via secundária, necessitando de ilhas direcionais para conversões, seja à esquerda, seja à direita, de quem está usando, chegando na via secundária e quer entrar na via, continuar na via secundária. Tá? Você tem essas ilhas direcionais e essas faixas de deslocamento, por exemplo. O cidadão vem daqui, dobra à direita, pega essa faixa aqui de espera e dobra à esquerda. Ainda nas normas suecas, nós falamos agora dos grupos das maiores. Observe que essa aqui não é aquela tipo G, que é uma rótula pequena, que nós já estamos falando de rótulas bem maiores, tá? Interseções com ilhas grandes, centrais para o giro e ilhas menores para controlar os fluxos de entrada e saída na rotatória. Essas rotatórias podem ser divididas em tipos convencionais e modernas. Nas convencionais, o fluxo prioritário é de quem está dentro da rotatória. Nas modernas, o fluxo é de quem está passando. Inclusive, nós vimos em videoaulas anteriores que no que está passando, às vezes, corta a rotatória com fluxo direto. Existe a tipo E, que são as interseções semaforizadas, né? Pertencem a grupos maiores das normas suecas, e ao invés de você ter rótulas, você tem grupos semafóricos controlando esses fluxos, né? Cada cor que você está vendo aqui é um fluxo que está se estabelecendo, seja para ir direto, converter à direita ou converter à esquerda. Ainda nas normas suecas, dentro do grupo das maiores interseções, nós temos as tipo F, que são as interseções em desníveis, tá? Que quando você cruza as vias são cruzadas em diferentes níveis, eliminando de forma total ou parcial esse cruzamento desses fluxos de tráfego. Então aqui nós temos um exemplo, um chamado que a gente chama de elevado, que é onde você elimina totalmente a ligação entre as vias. Aqui você tem, na cidade de São Paulo, o cruzamento da avenida principal, que é a Antártica, com a Avenida Francisco Matoso, que é a secundária. Observe que o elevado não tem ligações com a via de baixo, né? Ele é totalmente segregado. Agora, existem as conconexões. Esse aqui, por exemplo, é um trevo que liga Fortaleza, Canindé, Sobral. Então, você tem o viaduto passando por cima, né? A BR, que é a 020, de Canindé a Fortaleza, e a 222 passando por baixo. E a ligação entre elas é feita por esses laços internos ao trevo e laços externos ao trevo. Então, as duas situações você tem, numa, vias segregadas completamente, e na outra, vias completamente ligadas, são as interseções de maior porte em desnível. Agora, ainda nas normas suecas, depois que a gente falou dos tipos de interseções, das menores e das maiores, agora a gente vai falar do efeito que tem a questão dos acidentes de trânsito sobre a escolha dos tipos de interseção. Primeiro, nós vamos tratar das rodovias projetadas. No material de apoio, vocês vão ver que tem informações maiores sobre as rodovias existentes, né, como calcular esse número. Mas, basicamente, nós vamos calcular o número de acidentes, seja ele por ano, certo? Ligado a veículos, que é esse ANF, e ligado a
ciclistas e pedestres, que é o ANGC. Tá? Observe, e preste bem atenção, que esse número de acidentes ele depende tanto do fluxo de veículos como do fluxo de ciclistas e de pedestres. Tá? Se a gente observar os parâmetros que são botados aqui, ó, esse K é tabelado, você encontra no material de apoio, tá? E o A também. Já o QT é o volume médio de veículos no ano, certo? O volume médio diário no ano. O AS é a proporção de veículos entre as vias, ou seja, o volume médio diário de veículos na via principal sobre a secundária, certo? E isso para calcular com esse volume, veja que o número de acidentes está proporcional ao VMD, né? Volume médio de veículos ano. Que é uma parte dos acidentes. A outra parte dos acidentes depende dos ciclistas, né? Que aí nós temos aqui o volume médio diário de pedestres, né? Que é esse G. O QT você já sabe que é o volume médio de veículos, tá? E o C, que é o volume médio de ciclistas. Então, essas formulações, esses parâmetros foram obtidos a partir de estudos suecos. É claro que a gente tem que usar esses dados com certa parcimônia aqui no nosso país, tá? Mas depois de você enquadrar o tipo da interseção no critério técnico, aí você entra no critério de segurança, calculando o número de acidentes. Tá? A partir desse número de acidentes, você consegue, para as rodovias projetadas mais uma vez, estimar o número de feridos, tá? Seja ele relacionados a veículos, seja ele relacionados a ciclistas ou pedestres. Tá? O objetivo da gente fazer o estudo de acidentes e feridos é projetar tecnicamente, dentro daquele grupo de interseções maiores e menores, as interseções que sejam economicamente viáveis e com o mínimo de ocorrência de acidentes de trânsito. Continuando a falar das normas suecas da questão do efeito dos acidentes, nós temos aqui uma comparação dos tipos de interseção A, B e C, né? A com simples par e a B com ilhas na via secundária e a C com vias na secundária e na principal. Você observa que, à medida que você vai melhorando a infraestrutura, né? Da B para C, que você constrói ilhas, coloca iluminação, o que acontece é que ocorre uma redução maior de acidentes. Obviamente porque você direciona os fluxos e provê mais infraestrutura para o funcionamento correto dessas interseções. Existe ainda um estudo nas normas suecas do que ocorre com os acidentes quando você tem vias de interseções do tipo deslocar. Então, à medida que você aumenta esse deslocamento entre as vias, você tem um aumento da redução dos acidentes, principalmente quando você tem um maior fluxo na via secundária, que é essa relação QS-QT. QS é o VMD na via secundária e QT nas duas vias. Então, quanto maior o QS-QT, mais fluxo na secundária. Então, mais você tem que separar essa entrada e saída da secundária para ter uma redução de acidentes, o que é bastante óbvio também. Ainda sobre as normas suecas, o efeito sobre a trafegabilidade. Então, nós falamos dos tipos no aspecto técnico, depois nós falamos da questão do estudo dos acidentes de trânsito, como critério também para a escolha da interseção, e agora vamos falar da trafegabilidade, que é a qualidade de você fazer os movimentos, né, relacionado também com os riscos da ocorrência de acidente e a emissão de gases. Então, você tem, por exemplo, um comparativo, a tipo A e a tipo B. Tá? Você percebe que nesse comparativo, a tipo B oferece maior segurança para os usuários mais vulneráveis do que a tipo A, né? Obviamente por causa dessa ilhazinha direcional. Já na tipo C, você percebe que existe você proporciona maior velocidade nas vias principais, porque você tem essas ilhas direcionais dividindo os fluxos, né, com faixas dedicadas para conversões. Então, quem não quer fazer as conversões passa direto. Isso pode oferecer mais riscos de acidentes para as vias secundárias. Já na tipo D, você tem a necessidade de mais espaço que a rótula para equilibrar esses fluxos, de modo que a via secundária passa a ter alguma possibilidade de acesso, já que é controlado o acesso da via principal. Isso exige maior interferência no trânsito e maior emissão de gases. Já as do tipo E, que são as interseções semafóricas, elas usam muito menos espaço para equilibrar os fluxos e, portanto, também vão gerar menos interferências no trânsito e menor emissão de gases. Mas essas comparações de E e de D são relativas, dependendo dos fluxos, isso pode não ser correto, ok, pessoal? Ou melhor dizendo, adequado.
Continuando o nosso estudo, nós vamos tratar agora do item que diz como é que se faz a escolha do tipo da interseção, né? Os critérios de caráter geral nas normas suecas. Os critérios de origem técnica seriam basicamente velocidade de tráfego, volume e segurança de tráfego. Topográfico, questão de relevo, faixa de domínio, né? E econômicas, custos de construção, operação e manutenção. E também hoje em dia se coloca a questão de ordem ambiental. Aqui nós temos um exemplo de utilização, tá, das normas suecas para uma interseção de 4 ramos, certo? Onde você tem a via secundária, é essa aqui, de fluxo de D e B, e a via principal, fluxo de A e C. Então, você quer saber, uma interseção desses 4 ramos, se a velocidade for 90 km por hora, com o VMD, né, de A e de C de 5 e 4 mil, que é esse aqui, ó, 5 mil, 4 mil, e na via secundária, 1.000 de norte para sul e 1.500 de sul para norte. Com essas condições, qual é a melhor tipo de interseção que eu vou obter nesse gráfico? Veja que o gráfico tem na horizontal o fluxo na principal, que é essa aqui, A e C, e na vertical o fluxo na secundária, que é a B e a D, para 90 km por hora. E aqui várias curvas separando, ó, do tipo, escolher interseções menores é aquelas que têm, aqui ó, o delimitador é a taxa de acidentes, 1.05 a 1.9 acidentes por ano. Entre esta taxa e a taxa de 2,65 e 3,15 acidentes de ano, você já tem, ó, considerar a interseção maior, tá? E acima disso, interseções do tipo maiores. Então aqui você vai trabalhar com as tipos A, B e C, e aqui com as tipo F, e aqui as intermediárias. Ou seja, aqui são pares simples, aqui rótulas pequenas, e aqui já são interseções em desníveis, como o trevo. Para esse nosso caso, você percebe assim, que o fluxo na principal é 9.000 e na secundária é 2.500. Olha como é fácil identificar o resultado no gráfico. Para 90 km por hora, você vem na principal, 9.000 no eixo horizontal, sobe uma linha vertical. E na via secundária, 2.500. Então, ó, via secundária, eixo vertical, 2.500. O ponto que você encontra é o ponto que diz para você, ó, você vai considerar usar uma interseção do tipo maior. Nesse caso, nós temos a rótula, o semáforo ou desnível, que são as tipo D, E e F, né? Essa última aqui, um exemplo típico é a trevo. Provavelmente a gente vai caminhar ou para essa ou para essa, né? A não ser que o número de acidentes cresça o suficiente para que a gente vá para o desnível total. Então esse é um exemplo de você aplicar as normas suecas, tá? De maneira prática, usando só o volume de tráfego para escolher qual é a melhor categoria de interseção entre as menores e as maiores. Agora, nós vamos ver a escolha da interseção como função não somente do fluxo de tráfego, mas também da segurança de tráfego. Então, aqui ó, no nosso exemplo, nós temos uma interseção também de 4 ramos, velocidade de 90 km por hora, tá? Os fluxos A e B, A e C, 5.000, 4.000 veículos, o VMD, e D e B da ordem de 1.000 a 1.500, ou seja, os mesmos valores que nós encontramos no exemplo anterior. Só que agora nós adicionamos uma estimativa de 10 acidentes por ano, certo? Nesse caso, observe que agora nós estamos considerando a ocorrência de acidente, não só os fluxos de tráfego. Então, primeira coisa, os fluxos na via principal são 9.000, tá? Na via secundária são 2.500, e o coeficiente, que é esse Czinho do gráfico, ó, já é maior do que um acidente por ano, já que são 10 por ano. Então, quando você plota os teus gráficos, ó, o que você observa? 9.000 no eixo horizontal, que é o fluxo na via principal, contra 2.500 na via secundária. Quando você encontra esses dois pontos, você tem aqui, ó, escolher interseção maior, porque ó, isso aqui ó, do C maior do que um acidente por ano. Então, veja que quando você considera o peso dos acidentes, antes era considerar a interseção maior, agora não. Para as mesmas condições, dada a ocorrência de acidentes, você tem que escolher a interseção maior, que seriam dentre as mesmas 3 opções. Só que muito provavelmente você vai caminhar, dependendo da quantidade de acidentes, para esses grupos aqui, ó, semáforos ou interseções de desnível do tipo trevo. Então veja que a mesma metodologia, quando você incorpora o critério de acidente, ela já te passa de uma situação de considerar uma maior, possivelmente uma rótula, para realmente escolher uma maior. E aqui nós vamos ver o roteiro que
que a gente usa para fazer a escolha do tipo da interseção. Então, o primeiro passo é calcular os fluxos de tráfego, né? Na via principal, QP, na via secundária, isso por ano, os fluxos de pedestre, GT e CT de ciclistas. Depois, escolher o gráfico de dimensionamento, conforme o número de ramos, você tem gráficos para situações de 3 ou 4 ramos, gráfico para área rural e urbana e gráfico para velocidade diretriz 70 a 90 km por hora. Lembre, estamos falando de normas suecas. Terceiro passo, calcular o número de acidentes por ano, que é o AN, com base nas fórmulas que esses mesmos gráficos do passo 2 vão lhe dar. E o quarto passo é plotar neste gráfico, que foi escolhido no segundo passo, e identificar no gráfico, com a plotagem de QP e de QS, qual é digamos assim, o tipo de interseção que ele recomenda. E aí você vai nesse gráfico também, tem lá embaixo, fórmulas para cálculo do AN, que é o total de acidentes no ano, certo? Que foi identificado no terceiro passo. E aí você vai ver se esse total de acidentes é superior ou inferior ao que está plotado no gráfico, na hora que você encontra o ponto de interseção de QP e QS. Se o teu AN, né, calculado for superior ao AN do gráfico, você é obrigado a mudar de patamar e a escolher um tipo de interseção provavelmente maior. Isso nós vamos ver num exemplo que nós vamos apresentar a seguir. Bem, aqui nós temos de forma gráfica o que foi explicado no passo a passo anterior, especificamente na hora de usar os gráficos, né? Então, ó, esses gráficos que nós vamos mostrar agora, ó, você vai lá saber a quantidade de ramos, nesse caso aqui, ó, 4 ramos. Então, você tem fluxo na principal A e C, que vão formar o teu QP, e tem fluxos B e D, que vão formar o teu QS. Depois, ele tem uma simbologia para você saber o que vai estar no gráfico, que é tipo A, B, C, D e F, né, que é gota, canalizada, rótula, interconexões, aquelas figurinhas que nós vimos no começo da videoaula. E aí você tem, enfim, o gráfico, tá? Onde você tem o QP na via principal aqui embaixo, em VMD, né? Veículos médio diário por ano, que é como se você calculasse o volume médio diário nos 365 dias do ano e tirasse a média. Tanto para a via principal no eixo X, como para a via secundária no eixo Y. E aqui você tem, ó, os tipos de interseção, que são essas do A ao F, ó, A, C, D, E, F. Então você vai das menores, que são a A, até as maiores, que são a F. E existe um ponto de inflexão da separação das curvas, que é justamente o AN, o número de acidentes, que é o que está posto aqui, ó, em cima da curva. Ó. Tá? Então, você tem o número de acidentes do gráfico e tem o número de acidentes calculado, conforme o QP, o QS, o fluxo de ciclista e o fluxo de pedestre. Então, geralmente, o que acontece é que quando você calcula esses número de acidentes, eles podem ou não estar dentro da faixa onde se encontra a ligação QP-QT. Tá? Se o ponto se encontra, por exemplo, na faixa C e o cálculo de AN está abaixo desse valor, então é realmente a faixa C. Agora, se o ponto da ligação QP, QS estão na faixa da interseção tipo C, que é uma interseção canalizada, mas o número de acidentes é maior do que o limite dessa curva, você já tem que pular para usar C, D ou F. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Exemplo de aplicação. Digamos que você quer determinar qual é o tipo de interseção, 3 ramos, está aqui ó, o gráfico dela, certo? Velocidade diretriz 70 km por hora, sendo que na via principal você tem um VMD de 4.000 veículos e na via secundária você tem 1.000 veículos. Além de 500 de pedestres em média diária, né, por dia e 300 de ciclista. Então, ó, solução. Vamos lá, os dados. Velocidade 70, QP 4.000, QS 1.000, GT 500, CT ciclistas 300. Lembre-se, tudo é em termos de volume médio diário. E aí você calcula o ponto P. Observe o que é que o ponto P diz. Olha, está aqui, 4.000 no QP e 1.000 no QS. O ponto P diz para você o seguinte, ó, escolha a interseção tipo B ou C, mas aí usando o critério só fluxo de tráfego. Agora vamos incorporar o critério segurança. Então, quando você vai no critério segurança, esse gráfico tem associado a ele fórmulas que calculam o número de acidentes, tá, para as tipo B e a tipo C, que são as tipos que nós escolhemos. Tá? Então, na tipo B, o que é que aconteceu? Deu 0,84 acidente ano. Na tipo C,
0,6 acidente ano. Só que nós vamos comparar com os valores que estão aqui na cabeceira da curva. E aí quando você compara, ó, o que você calculou para tipo B sem iluminação, que é 0,8, é maior do que o que está no gráfico, que é 0,7, que está aqui do lado. Ó, esse 0,7, que está bem pequenininho, certo? E o 0,6 para tipo C iluminada, que é esse aqui do lado, ó, é maior do que o 0,5 do gráfico. Então, desta forma, embora o ponto P tenha caído na zona BC do tipo de interseção, como o número de acidentes é superior ao limite dessa curva, que é 0,7 para tipo B e 0,5 para tipo C, você é obrigado a pular para a faixa imediatamente superior e usar a interseção do tipo C, que são a interseção com canalizações na via principal e na via secundária. Então, aqui é um exemplo que você junta as duas coisas no método sueco, né? Você tanto usa os fluxos de tráfego para encontrar o ponto e a zona, como você usa esses fluxos para calcular os acidentes e comparar com os níveis de acidente limitante da curva e saber se você fica nessa zona ou vai para outra. Ok? Agora vamos falar de recomendações gerais para a escolha das interseções. Tá? Por exemplo, dado todo aquele dimensionamento que nós já fizemos à parte de usar critérios de volume de tráfego, segurança, trafegabilidade, tem algumas regras gerais que são muito úteis. Tipo, interseções tipo C devem ser consideradas se o tráfego na rodovia secundária é da mesma intensidade que a principal. Então, se você tem bastante fluxo na secundária querendo entrar na principal, essas ilhas direcionais são muito importantes para disciplinar esses fluxos de tráfego e garantir que você tenha mais segurança. Interseções do tipo B, por exemplo, que são essas com ilhas, são opção, mesmo com os fluxos muito baixos na via secundária, para garantir uma melhor visibilidade e passagem de pedestres. Tá? Isso aqui está usando já para o ciclista, para o pedestre, então ela é muito utilizada. As interseções do tipo C, que é essa aqui de cima, tá? Devem ser usadas sempre que você tem muita conversão à esquerda na via principal, comparado com a secundária. Então, se você tem necessidade de fazer a conversão à esquerda aqui, ó, você tem essa faixazinha direcional, então ela é uma das mais úteis. Outra característica importante é que interseções de 4 ramos, geralmente a gente usa a tipo B ou a tipo C, só que com deslocamento ou não, com ilha ou não, mas sabendo que pode-se usar a tipo A quando os fluxos de tráfego forem muito baixos. Essas são recomendações de cunho geral para o processo de escolha da interseção, que é o objeto da nossa videoaula. E nós finalizamos a nossa videoaula de número 7, em sua parte 1. Obrigado pela atenção.